Saudações, mais uma vez, queridos cidadãos, queridas cidadãs, por este momento em que o Poder Legislativo se manifesta, e é isso, as discordâncias. A política veio para substituir a guerra. Antes nós nos matávamos, hoje nós disputamos a partir do debate, dos questionamentos, das contradições, mas referindo aqui, lembra-se, vale a pena você entrar num território que, de fato, você nunca vai entrar num território com flores. Um território que o Estado já abandonou, que o Estado já deixou. E um Estado que abandona locais como de gente preta, pobre, periférica, que se vê acossada diante de organizações que intimidam aquela mesma população. Só que vale a pena você fazer dizem que um planejamento, mas que planejamento é esse? Eu entro, mais de 2.000 policiais, entro, mato, policiais lamentavelmente morrem, e policiais jovens que não tinham 40 dias na função, é empurrado para morrer diante de uma condição daquela. E aí eu pergunto, caros vereadores que se ausentam, ocuparam o território depois que entraram ocuparam o território ou deixaram novamente aquele povo abandonado para que aqueles 120 ou 117 que foram mortos, que dentro do varejo voltassem? Já está substituído. Um Estado que vai lá e mata e não ocupa. É um Estado irresponsável. É um Estado que não está nem aí para a vida de gente pobre e famílias que ali vivem, acossada pelo crime organizado e abandonada por um Estado ausente. Um Estado que, dentro dessa lógica, não é capaz nem de ocupar ali com ações sociais, com ações de educação, com ações de geração de emprego. Mas eu vou lá, mato e saio. E deixo os caras voltarem novamente. Que razão é isso? Não há razão. Eu sei que não dá para você entrar nessa comunidade dando flores. Mas se você ocupa mais do que com a arma e com o fuzil. Ocupa como... Aí temos aqui o exemplo do senhor Luiz, com o Lar do Caminho, o seu Jorge, que ocupam dando esperança para jovens que não sejam aliciados tão facilmente diante de um crime, do crime organizado. Portanto, e nós não vamos combater isso com governadores achando que, olha, eu vou fazer aqui a minha patota, eu vou resistir para que a PEC não seja aprovada, porque eu não quero que o problema da segurança se resolva. Muitos governadores não querem que resolva. Por isso que eles ficam lá nos seus discursos vazios de violência. Sim, em algum momento precisa ocupar, e para ocupar é necessário que o Estado, que tem o monopólio da violência, vá e entre. Mas entre e traga junto aquilo que aquelas famílias atormentadas pelo crime vivem, que possa dissipar o medo. Portanto, por isso que eu acho que é fundamental nós, enquanto comunidade local, apoiar essa PEC, porque ela vai pôr a Polícia Federal, a PRF, ela vai deixar de ser simplesmente cuidar da questão das nossas estradas, ela vai ser aquilo que o Estado não tem muitas vezes, porque a Polícia Federal ela é polícia judiciária. Enquanto que a PRF pode ser uma polícia ostensiva. Com 13.000 membros temos nas nossas polícias, e é isso que a PEC está dizendo. Precisamos enfrentar isso coletivamente, não com discursos vazios, achando que a violência, só porque dá credibilidade, aumenta a popularidade de um governador que não tem nada. Dizem que planejaram por 1 ano, e não conseguiram planejar a ação social lá. A ação de educação? Não, eu mato. Isso o Rio já tinha, as UPPs. Por isso que é importante a gente fazer essa discussão aqui
né? Não é algo aleatório, porque somos todos brasileiros e brasileiras, e isso mais ou menos nos afeta. E aí tem, aqui, nesse momento, faço a perda da nossa oportunidade. Vai começar a COP30 em Belém, e infelizmente nosso município não está mandando nenhum representante. Nem o nosso secretário do Meio Ambiente, nem alguém que possa dizer e mostrar para o mundo essa riqueza de biodiversidade e de água que o nosso município tem, que poderia ser visto. Precisamos dar visibilidade àquilo que somos para que venhamos sair dessa pauperização do nosso orçamento, dessa nossa incapacidade, dessa nossa impotência de garantir direito para a nossa gente. Mas perdemos a oportunidade de estar na COP, levando aquilo que Juquitiba representa para a região metropolitana de São Paulo, como estabilizadora do microclima da grande São Paulo, exigir, por isso vou levantar sempre essa bandeira. Se o agronegócio, para destruir biodiversidade, para exportar nossa água para bem longe daqui, ganha em subsídio 158 bilhões, nossa comunidade precisa ser subsidiada por aquilo que nós garantimos a vida, o futuro, a possibilidade de vida na grande São Paulo. Somos produtores de água e isso é o grande ativo do futuro. Não é mais petróleo. Petróleo você não toma água. Petróleo não é essencial, mas água é. Biodiversidade é. Trago aqui também um tema que me intriga desde o início do ano, o HGIS. Ah, senhor governador, mais uma vez, nos arrancou da saúde, nos arrancou da educação o ano passado por meio de uma PEC, de 11 bilhões da educação, dizendo que ia aplicar tudo isso em saúde. Me deparei ontem, fui ali na unidade mista de saúde, crianças estavam precisando entrada no HGIS, e a porta do HGIS fechada. Porque eles estavam reformando. Ah, é? Então eu reformo, deixo pessoas morrerem. Deixo as pressões de internação desembocarem aqui na nossa unidade mista de saúde, cujas precariedades já sofremos. Os nossos trabalhadores, nossos médicos, nossas enfermeiras, se veem em pandemônio diante de um caso que, bom, o HGIS não recebe. Vocês que ficam aí com as pessoas precisando de um atendimento mais especializado, e isso pressiona terrivelmente os nossos enfermeiros, os nossos médicos. Vimos também um caso no Pirajussara. Nem no Pirajussara eles estão recebendo munícipes, e eles recebem por isso. Nossa região, ela tem que ser abarcada por isso, depois que em 2006 houve essa regionalização do SUS, é obrigação deles nos conferir, mas não nos confere. Na última segunda-feira, estive com o deputado Newton Tato, chamando atenção para essas questões, ele bastante sensível a essa questão dos ecossistemas, dessa proteção dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis, dentre os quais está diante de nós a necessidade de garantirmos vida, de trazermos um debate a partir da audiência pública sobre um desenvolvimento de Juquitiba e de toda a região. A gente sempre, e eu sou acusado aqui de ficar falando moções, ficar falando aleatórias para fora. Os grandes problemas de Juquitiba vêm de fora. Vêm diante da precarização do orçamento do Estado de São Paulo, vem da ignorância, muitas vezes, que a União tem em relação à nossa região. Por isso tem que gritar para fora. Os políticos sempre ficaram condicionados a, olha, deixa eu guardar o meu rebanho aqui, que se dane se vamos desenvolver ou não. Precisamos desenvolver essa cidade. E desenvolver não naquele paradigma do século XX de destruição, não, de preservação. E, portanto, sempre usarei essa tribuna pontuando isso. E o Newton Tato se viu bastante sensível a isso, e nós começaremos a fazer algumas audiências aqui em São Lourenço, para pontuar qual é o monte do nosso desenvolvimento sustentável.
E, por fim, dentro dessa lógica, estamos chamando, a Comissão de Justiça e Redação está chamando a nossa comunidade a participar da audiência pública de uma lei que, em coautoria com o nosso nobre vereador Vitor, bem como o vereador Rodrigo, apresentamos, que é a da taxa de preservação ambiental. Vários municípios estão produzindo isso, e nós vimos isso no final do ano passado. Lixos produzidos, o pessoal vem, consomem, destrói boa parte da natureza, às vezes nem coloca e não paga nada. O ônus fica para a comunidade. É necessário a gente já preparar a nossa comunidade, assim como várias cidades litorâneas têm feito essa taxa de preservação ambiental, chamarmos os atores privados da nossa comunidade, chamarmos todos aqueles que querem participar para que nós tenhamos o ativo para preservar essa riqueza que é a nossa Juquitiba. Riqueza em natureza. E o nosso desafio é se tornar isso aqui riqueza em bem-estar social também. Muito grato, caro presidente. Muito grato a todos e todas.